Ontem foi hoje. O vídeo se inicia com um vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo federal. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Gross, patrocinadora do evento. No início, lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo xadrez em tons de vinho e azul escuro. À direita, há um grande banner em tons de roxo, verde e laranja, onde lê-se literatura, encruzilhada e a desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra que possui os cabelos muito cacheados de tom castanho escuro que lhe estão presos no alto da cabeça, envoltos com uma faixa com estampa africana em tons de verde e cinza. Ela traja bata rendada de tom branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Foi assim que eu conheci, né? Que tem trabalhos muito importantes sobre a questão do racismo religioso. A Culpa é do Diabo, inclusive, uma referência para mim, que estou escrevendo sobre racismo e religião. E nos traz também essa forma como as religiões matriz africanas seguem sendo perseguidas no Brasil sem que o tema seja realmente objeto de discussão séria, de políticas públicas importantes. Enfim, o Brasil insiste, Matheus Leitão, em enterrar o passado, né? A gente está falando aqui de um passado que precisa ser desenterrado todos os dias. Matheus escreve o Em Nome dos Pais, que é sobre a prisão dos seus pais na ditadura militar também, uma obra que já virou série documental, vem filme por aí também. Mas eu queria provocar vocês assim com algumas reflexões, perguntas iniciais, né? Quando eu falo em desenterrar o passado, agora muito recentemente em Salvador, nós estamos descobrindo um cemitério de pessoas escravizadas, que talvez seja o maior cemitério de pessoas escravizadas de toda a América Latina, com mais de 100 mil corpos enterrados. O Brasil também é o país que assassinou indígenas, produziu, é o país que se inicia com o genocídio de pessoas indígenas, um país que enterrou, portanto, como eu disse agora, com essa descoberta, né, mais essa descoberta desse cemitério,
milhões de pessoas escravizadas, sendo o maior país escravocrata do comércio transatlântico de pessoas africanas, e também é um país que não promoveu justiça de transição em relação à ditadura militar, né? O que a literatura pode fazer para nos ajudar a apaziguar essas dores? De que modo é que a literatura pode ser também resistência, desarquivar ou revelar essas histórias que não foram contadas, de maneira que a gente possa também buscar justiça? Júlia, primeiro. Gente, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite e pela presença de todos. A terceira pessoa sentada é Júlia Coudo, uma mulher branca de cabelos lisos ondulados de tom castanho, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja regata de alças finas de tom azul e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Todas as questões que o Brasil enterra e joga para debaixo do tapete, tem o genocídio indígena, o racismo e a escravidão, também o que aconteceu na ditadura militar. Talvez é uma forma que a gente tenha de cutucar a ferida, de se aprofundar nessa dor, se aprofundar para sair dali melhor, de alguma forma, né? Sair dali tendo construído algum sentido para alguma coisa, para aquilo, né? Que é muito, muito difícil de entender. Eu acho que a literatura também ela tem um poder que é o poder de aproximação. Então, quando a gente está falando de um tema no jornalismo, na história, na sociologia, a gente tenta dar uma visão mais panorâmica. E a literatura ela vai pegar o detalhe, o pequeno, mas ela vai ser uma lupa, assim, e você vai entrar dentro da cabeça de uma pessoa, sentir o que ela está sentindo. Então, ela tem esse poder de te transportar para dentro da dor da pessoa, do sentimento da pessoa, do pensamento dela. Então, acho que é isso. E tem um poder também de desnaturalizar tudo. Então, a gente no dia a dia, a gente tem essa tendência a parar de prestar atenção nas coisas. Então, a literatura, eu acho que ela faz você reparar, voltar a reparar na vida como um todo, nas coisas quando elas são bonitas, quando elas são tristes, quando elas são absurdas. Então, quando a gente está com a literatura, a gente faz... É como você congela aquilo ali e fala, olha, isso aqui é inacreditável, isso é inaceitável também para as coisas absurdas que acontecem no mundo. Ela desnaturaliza o que a gente vai naturalizando no nosso dia a dia, que a gente passa por cima, às vezes, sem perceber. Acho que é isso. Conta um pouquinho do seu livro, nessa perspectiva que você está trazendo para a gente. Tá. O meu livro, ele fala... Sem dar spoiler demais também, senão o povo não compra, né? Narrado em primeira pessoa, então essa narradora ela está voltando ao Brasil ali em 2019. Ela, depois de muitos anos vivendo fora, e volta para uma casa de um avô que está com uma doença, está com uma demência, né, com Alzheimer, e a mãe tá lá cuidando dele, uma casa que está toda em decadência, meio que quase em ruínas. E ela volta nesse momento politicamente conturbado, que é o início do governo do Bolsonaro, e tem essa volta desse discurso que exalta a ditadura militar, a violência política, né? Então, ela está voltando ali, ela está em crise pessoal também, e, nesse momento, ela encontra na casa do avô os cadernos que foram de uma tia que ela nunca conheceu e que desapareceu durante o período militar, nos anos 70. E ela começa a ficar muito... Ela já sabia da história da tia, mas é um tabu, né, na família, então ninguém fala muito sobre isso, tem muito silenciado. Ela sente que tem alguma coisa ali não dita, que não foi contada, algum segredo naquela família, mas ela não sabe direito o que é, e ela começa a contar. Então, aí a narrativa é feita de uma forma mais fragmentada, então ela é interrompida por memórias de infância, por pesquisas que ela faz na internet, tentativas dela de reconstruir a história da tia. E nisso entra também, porque a tia
poderia ser um dos corpos, dos ossos encontrados na Vala de Perus, que é uma vala no bairro de Perus, que encontraram em 1990, há 30 anos, em São Paulo, com mais de 1.000 ossadas. E entre essas ossadas, alguns presos políticos, outros corpos que também foram vítimas de violência da polícia militar, de esquadrões de morte, pessoas simples, comuns, periféricas, negras, provavelmente, da polícia militar, e outras até crianças que foram vítimas de uma epidemia de meningite, que também a ditadura tentou ocultar o número de mortos. Então, ela pode estar... então, tem esse trabalho feito há anos, só que com muita negligência do Estado, burocracia, então, e as famílias nessa luta há 30 anos para tentar identificar essas ossadas e dar um nome a elas, poder fazer um enterro, encerrar essa história, né? Desse desaparecimento que nunca acaba, que nunca se conclui, né? Que continua, a pessoa continua, parece que ela continua morrendo, ela está sempre desaparecendo, porque não tem um encerramento, não tem o ato do velório, do enterro, né? Então, fala um pouco disso o meu livro. E é isso, fala muito do embate entre lembrar e esquecer. Tem o avô que sempre quis esquecer, só que nesse momento ele está também com Alzheimer, então nem se ele quisesse ele poderia lembrar. A mãe que sempre quis lembrar, mas também está cansada. E ela meio que herda esse papel da mãe dela, de querer lembrar e querer entender o que aconteceu na história da família e na história do país também. Notei algumas questões importantes aqui que você traz, Júlia. Elaborar a dor, né? Aproximação, desnaturalizar o absurdo, esquecimento, lembrar, esquecer. Eu queria perguntar para o Matheus, pensando nisso, né? Nessas dicotomias, lembrar e esquecer, e pensando que a história de uma família pode ser a história de muitas famílias, pode ser a história a história de um país inteiro, que você falasse um pouquinho do seu processo de escrita, da importância que o livro adquiriu, respondendo por que lembrar. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, mas por que lembrar de um passado tão doloroso? Por que falar de dor, né, Dandara? Muito em relação à escravização de pessoas negras também. Mas vocês só falam de dor, vocês só falam de escravidão, porque a escravidão no Brasil foi cordial, a ditadura nem foi tão dura assim, ou sequer existiu. Tem pessoas que ainda falam isso, né, defendem isso. E por que lembrar, então, Matheus? A segunda pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco que possui cabelos castanhos que lhe estão presos em um coque no alto da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro marrom. Tão difícil o tempo todo, mas meus pais vieram namorar aqui no carnaval e acabaram me fazendo. Eu sou escorpiano, todo escorpiano é filho do carnaval, né? E eu me sinto em casa, então, por isso. Então, é muito bom estar aqui entre vocês. Eu acho que o Brasil, Liv, ele tem, né, Júlia e Dandara, ele tem uma cultura do esquecimento que vem desde essa violência que foi feita logo na chegada do povo europeu aqui contra os indígenas, veio depois, na segunda maior violência, contra, né, na diáspora e contra a população negra, nesses quase 4 séculos, né, de escravização. Tem essa cultura e essa mesma cultura chega na ditadura militar, né, sem que haja, em nenhum desses períodos, qualquer movimento de justiça de transição. Eu acho que a justiça de transição, a falta da justiça de transição, na verdade, faz do Brasil um país muito único, né? Porque todos os outros países tiveram justiça de transição. E a cultura de apagamento do Brasil, ela tem também uma forma, vai tomando uma forma que muito me revolta, e eu acho que isso que me levou a escrever Em Nome dos Pais, eu acho isso que me motivou a descobrir quem eram os torturadores dos meus pais, porque tudo se diminui aqui, né? A violência contra o povo negro, que continua hoje, que está no seu livro, Dandara, e que atravessou, né, desde o Brasil colonial e continua contra a população negra hoje, que você vai falar daqui a pouco, essa cultura violenta, ela, de certa forma, é o tempo todo
apresentada para a população de uma forma mentirosa. E eu falo isso por quê? Porque existem números, o Brasil tem uns números que são mentirosos. Um número que é oficial do Brasil e que é mentiroso é esse número de 434 desaparecidos políticos da ditadura militar. Esse número ele é totalmente mentiroso. Eles têm, né, se nós formos ver as grandes investigações jornalísticas, já que o Estado brasileiro não fez uma grande investigação, e quando fez a Comissão da Verdade, foi, na verdade, um avanço muito tímido, na minha opinião, sempre tenho dito isso, mas se nós formos ver os números mesmo, tiveram 8 mil indígenas mortos na ditadura militar, somado a esses 434 e somados a 1.000 ribeirinhos. Se nós, então, vamos fazer uma conta aqui rápida, nós vamos chegar a esses quase 10 mil pessoas mortas, sem falar das pessoas torturadas. Né? Porque a gente fica falando, os meus pais, eles foram barbaramente torturados durante dias, uma violência terrível no quartel do Exército. Acho que as pessoas sabem a história da minha mãe, grávida, do meu irmão mais velho, né? Aos 19 anos, minha filha tem 19 anos. Eu fico olhando para ela, esse ano todo eu estou olhando para ela depois que ela fez 19 anos, assim, meu Deus, olha, uma menina. Sim. Por mais que seja uma mulher, é uma menina, gente. Né? Então, e meu pai era um jovem de 22 anos, barbaramente torturado, mas eles sobreviveram, pô. E conseguiram reconstruir a vida, apesar de terem ficado profundamente marcados, e uma marca que chegou até a minha pessoa também. Por isso que eu fiquei e fico nessa jornada com o Nome dos Pais, que agora vai virar filme e espero que a jornada acabe. Que também eu quero seguir por outros caminhos. Mas esse número de 10 mil, para finalizar, ele é muito importante se falar dele. Por quê? Porque quando se fala das ditaduras do Cone Sul, ficam falando que a Argentina, que fez uma justiça de transição, tem lá entre 9 mil e 30 mil mortes. Quando se fala do Chile, se fala em 3 mil mortes. Mas quando se fala do Brasil, se fala em 434. Então, nós estamos falando... Aí o tempo todo, aí tem até aquela história... E eu não gosto... Eu trabalhei na Folha de São Paulo, tá, gente? Adorei trabalhar na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, pô, me deu uma liberdade jornalística incrível. Mas tem esse terrível editorial, um erro da Folha já assumido, do ditabranda. Não foi uma ditabranda, não é uma ditabranda. O Brasil passou por uma ditadura feroz, violentíssima. As pessoas foram mortas, assassinadas sob tortura, com uma violência tão terrível, uma violência assim capaz de levar as pessoas ao que há de pior, né? Então nós vimos agentes de Estado fazendo essa violência. Então o Brasil, na verdade, não é o Brasil não representa uma ditadura mais leve. Isso não existe. E essa ditadura violentíssima do Brasil, que pode ter sido, se nós formos pegar esse número de 10 mil, talvez a ditadura mais violenta do Cone Sul. E se nós formos pegar olhando por essa perspectiva agora, é importante lembrar por quê. Porque nós temos essa cultura de violência que vem contra os povos indígenas e especialmente contra a população negra. Especialmente contra a população negra. E essa cultura de violência, ela atinge até hoje, de uma forma muito violenta, especialmente os indígenas e a população negra. Ela atinge a classe média branca de uma forma muito violenta na ditadura militar. Mas essa violência a gente sabe de onde vem, sabe como começou e sabe por que está continuando. Muito bom, Matheus. Matheus falou muito sobre justiça de transição, né? Isso é importantíssimo e o Brasil nos deve isso, né? A toda a sociedade brasileira. E aí eu fico pensando, Dandara, Carolina, nessa justiça de transição para o povo negro também, né? E nas responsabilidades. A gente tem muita dificuldade em assumir responsabilidades e em lidar com a questão de atribuir responsabilidades. E aqui não vou falar nem apenas da responsabilidade ou das responsabilidades dos torturadores ou dos escravocratas, das famílias escravocratas, mas da responsabilidade das instituições também. Do Estado, da Igreja Católica, e a gente tem uma lista enorme, né? Uhum. E aí eu vou puxar o seu livro, A Culpa é do Diabo, então... Ai, maravilhosa, né? Gente, boa noite. Primeiro, boa noite, gente! Eu sou professora, então tem esse probleminha, que a gente quer as pessoas... Boa noite! A quarta e última pessoa sentada é Carolina Rocha, uma mulher negra que possui os cabelos muito cacheados e cheios de tom castanho escuro.
cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa rendada branca e por cima usa um blazer branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e um grande colar ornado com uma concha. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta, que intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Todas as pessoas que estão aqui, pedir a benção às minhas mais velhas, às mais novas, né? Porque a gente tem ancestralidade, então a gente valoriza os que vieram antes, a gente não deixa as histórias se apagarem e morrer, porque memória para a gente é um valor civilizatório, né? Então, isso é muito importante, é disso que a gente está falando aqui. E quando as pessoas me perguntam assim, por que a culpa é do diabo? Eu sempre falo, o que o argumento do diabo tem mascarado na sociedade brasileira? Então, essa é a provocação do livro, né? O que o diabo mascara? O que o argumento do diabo mascara na nossa sociedade? Né? E quem é o diabo? Né? Porque aí uma outra coisa que eu falo no livro é que o diabo na sociedade brasileira ele não é uma ideia abstrata, ele não é um espírito abstrato, ele tem corpo, ele tem cor, ele tem território, ele tem gênero. Né? Então, o diabo ele não é uma abstração, ele não é, como eu falo, né, como às vezes as pessoas tratam o racismo. Eu digo que as pessoas tratam o racismo, às vezes, como uma aeronave, né, espacial que está passando. Olha o racismo, indo e vindo. Né? A coisa do racismo estrutural, né, que muitas vezes as pessoas utilizam de maneira maldosa para poder encobrir suas responsabilidades, né, e o poder das suas ações. Eu falo também que o diabo não é uma ideia abstrata, o diabo, na nossa sociedade, ele tem pessoas que estão nesse lugar de serem consideradas o diabo e, portanto, também perseguidas, eliminadas, né, massacradas e desumanizadas. E aí quero também saudar a Filipe Aracatu pelo tema desse ano, por esse tema, literatura, tá aqui, né, gente? Literatura, encruzilhada e desumanização. Quero dizer à curadoria da Filipe Aracatu, ao Afonso também, não sei se ele está aqui, o quão ousado foi colocar encruzilhada nesse tema. Então, preciso saudar vocês pela coragem, pela ousadia de um país com tanto racismo, de um país com tanto racismo religioso. A gente sabe que a palavra encruzilhada, ela tem sentidos amplos em diversas culturas, matrizes, mas a gente sabe que nesse país tudo que a gente não quer encarar e tudo que, de alguma maneira, faz uma referência às matrizes africanas acaba sendo chamado genericamente de macumba, acaba sendo alvo e exterminado. Né? E encruzilhada está diretamente também ligado, em relação às sociedades de matriz africana, a Exu. Vejam, essa força de Exu que é muito demonizado na sociedade brasileira. Então, trazer encruzilhada para o tema do encontro, para mim, foi de uma coragem, uma ousadia e também uma necessidade de formação, de educação e de reparação e memória fundamentais. Então, eu fiquei felicíssima de ser convidada para um evento que traz a encruzilhada como possibilidade metodológica, né? Que traz a encruzilhada como uma chave para se entender o que é o Brasil, que não é uma linha reta. A gente tem essa mania de achar que o tempo é uma linha reta, né? Começo, meio e fim. E aí eu lembro de Nego Bispo, nosso ancestral, começo, meio, começo. O tempo não é uma linha reta, o tempo é uma espiral sofisticada, como diz nossa querida Leda Maria Martins. E nessa espiral sofisticada, passado, presente e futuro se revisitam constantemente. Né? Então, tem uma frase de Exu que eu gosto muito, que fala assim, Exu lançou uma pedra, Exu quebrou uma vidraça, vou usar a mais popular, Exu quebrou uma vidraça hoje com uma pedra que atirou ontem. Então, é quanto que passado, presente e futuro estão conectados. Né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu te vi também, Lívia, falando sobre ossos, né? E estou acompanhando o que a gente tem vivido na Bahia. A gente viveu isso no Rio de Janeiro. Os títulos aqui, eu não sou escorpiniana, gente, juro, porque a mesa de ontem, para quem estava aqui, nós tínhamos a nossa querida Ana Maria falando que leu Exorcismo com 8 anos. Nós tínhamos, né, Bianca, olha, os temas aqui, e hoje eu não sou escorpiniana, mas eu gosto desses temas profundos também. Eu gosto de cavucar. Eu sempre fui a criança, né, Bianca? Ontem se perguntava que eram as crianças. Eu sempre fui a que cavuca,
aqui olha lá no fundo, que ninguém quer ver, o que não é tão bonito, o que não está tão palatável, né? Eu acho que a gente tem muito isso em comum, e são trabalhos belíssimos, e a Júlia está falando de ossos, né? Desses cadernos de ossos, né? E lá no Rio de Janeiro, na região que a gente chama de Pequena África, eu sou do Rio de Janeiro, a gente sabe que não é pequena nada, é uma região imensa, mas que a gente chama de Pequena África. Os ossos, os ancestrais, os mortos, eles foram vomitados. A terra vomitou os ossos para fora. A terra vomitou a história para fora. A terra cuspiu a história que se quer apagar do Brasil. Isso é de uma força para a gente lembrar que não importa quantas mentiras são contadas, quantas desumanizações são feitas, quantas injustiças, quantas mortes, a terra dá, a terra quer, como diz Nego Bispo, e a terra vomita de volta o que a gente tenta soterrar maliciosamente, o que a gente tenta soterrar para esconder as histórias que revelam o Brasil. Então, isso é de uma força, isso é de uma potência que não tem fim. Ontem se falava aqui nessa mesa sobre contrapoderes, né? Por mais que a gente tenha uma sociedade muito violenta, os poderes são muito assimétricos, né? A gente não tem iguais condições, os poderes simbólicos, os poderes econômicos, políticos, mas ainda assim a gente tem agência, a gente resiste, a gente insiste. Então, para mim, quando no Rio de Janeiro começou a se fazer as obras do VLT, que é um veículo sob trilhos, né, que faz o transporte, e começaram a aparecer essas ossadas, quando pessoas começaram a comprar antigos sobrados na região portuária do centro do Rio de Janeiro, a pessoa ia fazer obra na casa e, de repente, tinha um osso. E essas pessoas, óbvio que isso também são escolhas políticas, muitos e muitas provavelmente escolheram em botar os ossos de volta na terra, e tantos outros e outras disseram o que esses ossos significam, né? E hoje a gente descobriu que a gente tem no Rio de Janeiro um dos maiores cemitérios, né, dos chamados pretos novos, ou seja, aqueles recém-chegados pelo tráfico transatlântico negreiro das Américas. Isso não é pouca coisa, né? E foi a terra que voltou, a terra que devolveu e cuspiu para contar essa história, né? Então, eu acho que isso é muito forte. E pensando também na responsabilidade, na justiça e no poder da literatura, eu fico pensando muito do que a literatura expõe e do que a literatura esconde, né? A literatura, e eu aprendi isso com você, Bianca, a literatura ela tem esse poder de expor, e muitas pessoas se ressentem da literatura, da poesia, da ficção, da não ficção, por tudo que ela expõe, inclusive na gente, sentimentos, emoções, né, o que ela provoca, mas a literatura também pode ser uma forma de se proteger, dependendo da técnica, de como a gente maneja os recursos, as ferramentas, né? Então, a gente aqui conta histórias, e no meu livro eu faço isso, Na Culpa é do Diabo, eu escolhi falar de um tema difícil, que é uma encruzilhada entre fé, religião, política e violência no Brasil. Imaginem vocês, isso é uma encruzilhada daquelas, né? Extremamente complexa. E eu escolhi fazer isso contando a história das pessoas, porque eu acho que é algo muito importante, que são as pessoas com as suas histórias, que parecem individuais, cotidianas, como já foi falado aqui, e não são histórias coletivas. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem uma tecnologia dos povos de matriz africana e indígena, que é a contação da história. Quando você conta a história, você se aproxima, você se coloca no lugar do outro, da outra. Você diz assim, eu vou contar a minha história, a outra pessoa para ouvir, porque você não está maior, você não é superior, você está no mesmo lugar. E aí você vai contando as histórias, a gente vai ouvindo. Às vezes não são as nossas histórias, mas são as histórias das mães, das avós, das tias, são as histórias que a gente viu, ouviu e viveu por aí, e a gente vai encontrando, se sensibilizando e encontrando esses ecos dentro da gente, né? Então eu escolhi nesse livro fazer como uma encruzilhada, trazer as pessoas que contam as suas histórias e, no limite, quando eu me disponho a escrever as histórias de outras pessoas, eu estou contando no máximo a minha, né? No fundo, eu estou contando a minha história aqui, são os meus olhares e também os meus percursos, por mais que todo o rigor metodológico que seja necessário para esse processo. E assim a gente vai também protegendo. No meu caso, eu tenho pessoas aqui nesse livro que elas sofrem ameaça, né? As histórias, os nomes não podem ser revelados. E não é só não dizer o nome, também não posso contar a história do início ao fim com uma mesma pessoa, porque senão seria muito fácil saber quem é. Então eu preciso entrecruzar, eu preciso realmente percorrer a encruzilhada para poder contar essas histórias e que a gente possa fazer isso com dignidade. Tem uma coisa que a Chimamanda fala, que é uma escritora
maravilhosa, que ela fala assim: histórias podem tirar a dignidade de um povo, histórias podem devolver a dignidade perdida. Então, é isso também, né? Em muitas medidas, contar essas histórias devolve a dignidade perdida. Qual? A nossa, em primeiro lugar, porque nós temos também raiva, nós temos a sede de justiça, nós temos a sede de reparação, né? E também há de tantas outras pessoas que, em alguma maneira, vão se identificar e vão ver: eu existo, eu estou aqui e eu tenho que fazer. E fazer isso não só da via da dor, e a dor é importante, contar um país que foi forjado na violência, um país todo forjado na violência, não tem como a gente não falar de dor, né, gente? Teve uma invasão, teve escravidão, teve cruzadas, inquisição, ditadura militar, mais de uma. Então, assim, não tem como falar da dor, né? Mas também falar das agências, né? Que são as tecnologias que a gente vai construindo para poder lidar, negociar a existência dos nossos territórios, negociar a possibilidade da vida, porque com tudo isso a gente ainda faz samba, jongo, maracatu, orquestra, temos uma belíssima para ouvir aqui, enfim, né? Então a gente também sabe que proteger e criar tecnologias de vida que se nutrir também com a alegria, com a felicidade, com o riso, a ironia, que também é uma tecnologia, que a gente também usa para lidar com a dor, sabe que isso vai também nos protegendo e nos garantindo vida, mesmo com todos os projetos de morte, né? Uau! Maravilhosa. Também acho. Eu vou puxar a encruzilhada de novo, Dandara. Acho importante. Você falou de dor, né? E a gente ouve muito isso quando a gente estuda interseccionalidade, né? Que a encruzilhada é um lugar de dor. Se a gente pensa racismo, sexismo, LGBTfobia, a questão territorial, né? Quando a gente pensa no Nordeste, como é que o Nordeste é apagado também de vários processos no Brasil e que a gente não vive uma democracia quando a gente exclui o Nordeste, quando a gente exclui pessoas negras, enfim, indígenas. Mas a encruzilhada também é lugar de poder. Exu é o senhor da encruzilhada, né, Cláudia? Exu mulher, principalmente. Então, Exu, ele é... Eu vou chamar Nego Bispo de novo para a roda. Ele é começo, meio, começo, porque a nossa lógica ela é circular, né? Não é uma lógica reta, linear, que tem um ideal de um sujeito universal. Então, essa encruzilhada também é um lugar de poder, se a gente pensa que é nessa encruzilhada, Cláudia, que a gente encontra com várias outras pessoas e grupos, que a gente se encontra com a diversidade, que a gente exercita uma pedagogia da insubmissão, né? Uma pedagogia da desobediência. E Exu é isso, né? Ordem e desordem. Ele entorta o direito e endireita o torto, a depender de como, né, do ponto de vista. E eu acho que Exu está aí para nos ensinar isso. Quando essa ordem posta é uma ordem que nos aniquila, que nos oprime, a gente tem que desordenar isso de alguma maneira. Então, eu estou pensando em encruzilhada, e no livro A Justiça é uma Mulher Negra, a gente traz a interseccionalidade como um princípio constitucional que pensa essa encruzilhada, mas não uma encruzilhada com apenas 4 caminhos, porque até isso essa visão ocidental colonial é limitada. Sim. A encruzilhada não tem só 4 caminhos. Você tem o caminho que você pisa, né, o chão, para baixo, a raiz, você tem o para cima, você tem o para dentro, né? Então, pelo menos 7, aí, pensando em Exu de novo, a gente tem 7 caminhos, pelo menos, nessa encruzilhada. E falar de caminhos, né? É muito engraçado como o racismo religioso, e, enfim, essa naturalização de violência, de discurso de ódio, trazem algumas perspectivas que são limitadas para a nossa cosmopercepção iorubana, africana, negra no Brasil, afrodiaspórica. As pessoas dizem assim: eu estou numa encruzilhada, como algo ruim, né? Eu digo, a encruzilhada pode ser algo muito bom, um lugar de múltiplos caminhos. Aí eu quero que vocês respondam, devolvendo a bola de novo para vocês, como é que a literatura, nessa encruzilhada, pode se alimentar para encontrar caminhos de humanização, ao invés de desumanização. E como eu gosto de spoiler também, e a gente está falando de caminhos, eu quero saber os caminhos que vocês pretendem trilhar por aí. Matheus falou em reorganizar rotas, né, em fechar um ciclo para abrir novos ciclos. Então, isso fala de caminhos também. Vamos trocar a ordem? Começa com o Matheus, então? Eu? Bom. Quer que eu repita a pergunta? Estava aqui viajando, pensando no começo, meio e começo, porque nós estamos aí prestes a viver um julgamento
importantíssimo para o país, que é a primeira tentativa de golpe após a redemocratização, feita justamente por quem? Pelas viúvas da ditadura. Né? Vários desses, hoje, que estão no banco dos réus, e ainda bem que eles estão no banco dos réus, que nós estamos vendo pela primeira vez generais nos bancos dos réus, né? Eles estão tendo que responder pelos crimes deles, crimes que não responderam na época, e todos os crimes que fizeram na ditadura. E é importante que a gente entenda esse momento histórico, né? Eu acho que esse momento histórico que a gente vive no Brasil, ele é importante e pode ser que haja uma educação através desse processo. Eu peço que, né, a gente jogue todas as nossas energias quando começar o julgamento, para que a gente possa ter ali uma fala que busque contar toda a história do Brasil. Não só a tentativa de golpe no 8 de janeiro, não só a tentativa de golpe que foi organizada, tramada no governo Bolsonaro, né? Acho que a gente pode passar por outros lugares, não só pela ditadura, né? E os caminhos novos que vão surgir daí, eu tenho, né, tentado escrever coisas que saem desse tema da ditadura. Esse tema da ditadura, ele meio que fica na minha vida, né? Uma coisa tá aí. Eu tenho um outro livro que eu estou escrevendo sobre a ditadura, que tem tanta complexidade, porque a gente não fez a justiça de transição, que eu tenho que esperar algumas coisas acontecerem para que esse livro saia. Veja bem, né? É tão difícil falar da história do Brasil por conta de todas essas tentativas de apagamento, essas tentativas todas que nós falamos, nós três, e eu tenho buscado, né, terminar esse livro, que é um livro sobre agentes infiltrados em organizações de esquerda, militares que se infiltraram nas organizações de esquerda, mas eu tenho começado a escrever coisas fora da não ficção. Tenho tentado escrever ficção, tenho tentado... Estou com alguns capítulos escritos já. Fiz uma viagem, né, com a minha namorada, a Bianca Santana. Aí a gente foi viajar para ela escrever a Apolinária. E foi muito bonita essa viagem, na verdade, porque a gente estava... O Apolinária é um livro lindo, tá? Olha, eu vou falar do Apolinária agora. O Apolinária é um livro lindo da Bianca, que ela está lançando aqui. E é um livro que eu pude ver o final da história, mas ela, durante 10 anos, ficou escrevendo, né? Ficou escrevendo sobre essa história, uma ficção que toca na avó dela de uma forma muito profunda e toca na história do Brasil. E a gente, nessa viagem, pôde ter uma troca ali entre autores, casal, que a gente... Né, a Bianca é paulista, né? Não sei se você sabe, é muito séria, né? Então ela ficava lá escrevendo o tempo todo. Eu não, eu ia pegar onda de manhã para dar uma exercitada, acordar, voltava. E aí, quando eu chegava em casa, ela estava lá linda, rapaz, o sol batendo nela, ela escrevendo, eu achava aquilo tão bonito. Eu falei, poxa, eu podia viver nisso daqui, né, cara? E ela lá, a Bianca, escrevendo a Apolinária, terminando. Depois a gente, à tarde, eu ficava escrevendo, e quando ela sentia que estava no momento, ela lia aquilo que estava escrito e a gente ficava nessa troca. Então, eu tenho pensado numa transição, né, de buscar um caminho, seja, inclusive, para livros infantos juvenis, seja para romance. Mas eu... Como repórter investigativo, que há 25 anos tem feito investigações sobre o maior número de... tanto um número de crimes enormes, né, que envolvem não só a ditadura, mas outros tipos de crime, tem sido um grande desafio para mim, porque você entrar nessa questão da ficção é, de fato, um desafio enorme. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que algumas ferramentas que eu construí ao longo da minha carreira de jornalista investigativo estão me ajudando nessa coisa de pesquisa, principalmente para tentar botar para fora alguma ficção aí. É isso. Maravilha. Júlia? Eu acho que... isso que falou, eu acho que a literatura ela tem esse poder de recuperar a humanidade, da gente nos lembrar da nossa própria humanidade, né? Sim. E aí eu acho que... Eu fiquei pensando bastante no que você falou da encruzilhada, vocês duas falaram, né? Eu acho que no meu livro, por exemplo, tem a narradora que eu acho que o que ela está vivendo é uma encruzilhada, porque ela tem que escolher caminhos.
E essa escolha de caminhos que ela tem que fazer, ela só pode fazer depois de ter vivido aquilo, de ter elaborado, de ter cutucado a ferida, de ter entendido, criado sentidos para ela mesma. E isso, para mim, também é uma metáfora do Brasil. A gente está num momento que a gente tem que escolher, né? O meu livro fala muito do futuro também. Ele fala de passado e futuro. Tem até um personagem que ela fica evocando, que é o arqueólogo do futuro, que ela fica com essa angústia em relação ao futuro. Então, o que os arqueólogos vão achar da nossa humanidade, né? Da nossa civilização? Então, pensando no futuro, o que a gente quer, né? A gente está num momento crucial. O ano que vem, acho que vai ser muito difícil, né? E eu acho que é o momento da gente pensar o que a gente quer agora. Então, e eu acho que o livro, com toda essa coisa do lembrar e esquecer, as ruínas, a ruína da casa, a ruína do país, tem muitos buracos. O livro é todo feito de buracos. Ele tem o buraco da Vala de Perus, tem um buraco na janela, tem o buraco negro, que ela fala o tempo todo, a narradora. Então, a gente está nesse momento de decidir o que a gente vai ser, né? E aí eu acho que ela consegue sair um pouco dali depois de ter entendido, e isso passa por recuperar nossa memória e não naturalizar as nossas violências, trabalhar os nossos fantasmas, né, nossos traumas coletivos e os individuais também. E aí eu não lembro o que mais você perguntou. Você perguntou dos caminhos que você quer trilhar também. Para agora. Eu acho que eu tinha que resolver essa história. A questão da ditadura militar ela conversa um pouco com a história da minha família, embora na minha família não tenha uma história trágica como essa que eu conto no livro, mas meus pais também foram presos, tal. Então, e foi uma coisa que eu escutei a minha vida inteira e que para mim era inacreditável que tinha acabado. Eu falo muito da minha geração no livro, de uma geração que não viveu a ditadura militar, mas chegou logo depois. E para mim foi sempre inacreditável escutar as histórias. E então para mim era muito importante escrever essa história. Eu sentia que essa história precisava ser contada e que eu precisava contar essa história. Então, para mim, agora é um momento de dever cumprido, assim, passado o período de divulgação do livro, e eu vou partir para uma outra coisa. Mas eu não sei o quê. Não vai ser mais ditadura militar. Eu estou tentando descobrir o quê, mas vai ter. Eu acho que eu gosto de investigar muito o que o social e o que o mundo que a gente vive, como isso interfere na personagem. Para mim, a literatura é uma investigação na personagem. Então, eu quero entrar profundamente em outra personagem, mas eu quero também tratar de alguma coisa que tem a ver com o nosso mundo contemporâneo. Para mim, o que a gente está vivendo no momento, quais são os efeitos do que a gente vive, da sociedade que a gente vive, em uma personagem específica ou num grupo de personagens. Mas eu ainda não vou falar o quê, porque eu estou ainda investigando, vendo se é isso mesmo. E eu não gosto de falar antes de ter certeza. Mas é mais ou menos... Não quer dar spoiler, gente. Sem dar spoiler. Carolina. Muito bom. A gente falando sobre Encruzilhada, eu me lembrei, eu não sei se vocês assistiram o filme do Mussum, mas no filme do Mussum, enfim, Mussum, que foi dos Trapalhões, né, e também sambista, enfim, um homem incrível, assim, com multipoderes, ferramentas e tecnologias. E aí, recentemente, o filme do Mussum, quem faz o ator é o Ailton Graça, né, que é um ator que eu gosto muito também. E aí tem uma parte no filme do Mussum, gente, eu prometo que não é um spoiler, porque o filme é uma encruzilhada, então encruzilhada é isso. Não tem nada fácil, tem que ir lá assistir para sentir. E aí tem uma parte do filme que o Mussum já está muito famoso com os Trapalhões, e ele precisa fazer uma escolha, que é se ele continua no samba, né, tinha um grupo de samba famoso, reconhecido, ou se ele fica na TV, não conseguia cumprir as duas agendas, a agenda da televisão e a agenda também dos shows. E aí ele escolhe a televisão, né? E aí tem uma cena que ele está com a mãe dele já está um pouco adoecida, e ele está na casa dele, que era uma casa muito bonita, uma mansão, né? E ele fica andando
para baixo, para cima, e a mãe dele chega para ele e fala, o que está acontecendo? Ele fala, não, mãe, não está acontecendo nada, está tudo bem. E aí, mãe, né, gente? Mãe, não, está acontecendo alguma coisa, me conta. E aí ele fala assim, não quero preocupar a senhora, né? A mãe já estava com a saúde mais frágil. E ela fala, senta aqui. Aí ele senta na beira da cama, com a mãe deitada. E aí ele vira para a mãe e fala assim, eu estou muito angustiado, porque eu não sei se eu fiz a escolha certa. E aí ela olha para ele e fala, meu filho, eu criei você e sua irmã, Mussum, para quem não sabe, né, minha irmã, né? Eu criei você e sua irmã para isso. E aí a câmera imediatamente dá uma volta assim pela casa, aquela mansão linda. E aí ele vira para a mãe e fala, eu sei, mãe, você criou a gente para isso, para a gente ter uma vida melhor, para a gente estar numa casa confortável, para não faltar dinheiro. E aí a mãe dele fala, não foi para isso que eu criei vocês. Ele fala, para que você criou a gente então? E a mãe dele fala, eu criei vocês para vocês terem escolha. Se você está angustiado porque você teve que escolher entre uma carreira de sucesso e outra carreira de sucesso, significa que você teve escolha. Eu não tive escolha. Eu ficava nas casas, lavando roupa para os patrões. Eu não pude estudar, para quem não sabe, né, foi o Mussum que alfabetiza a mãe dele em casa. Então ela fala, eu não tive escolha, vocês tiveram escolhas. E aí, esse momento do filme me pegou muito, porque para mim a encruzilhada é isso. A gente não tem todas as escolhas, certamente. Mas a gente tem algumas escolhas. E isso também é esse poder de agência que a gente tem na encruzilhada. Quando a gente olha assim, porque a encruzilhada, vamos pensar numa encruzilhada da rua, a encruzilhada obriga que a gente faça uma parada, né? Quando a gente chega numa encruzilhada, a gente faz uma pausa, que a gente precisa olhar para ver de onde está vindo gente, de onde está vindo carro. Então, a encruzilhada nos obriga uma pausa ainda que rápida, que é para a gente fazer uma escolha, que é para a gente observar em volta, né? E isso também tem muito poder, né, nessas nossas histórias. E aí, eu estava agora, recentemente, na Bienal do Livro, e um menino de aproximadamente uns 19 anos, ele chegou para mim e falou, você é a Dandara? Porque eu sou conhecida nas redes sociais como Dandara Suburbana, por causa da minha outra, enfim, da escrita poética, que também está na minha encruzilhada. Eu falo que eu nasci no meio da encruzilhada. Eu sou uma pisciana, quase aquariana, nasci 19 de fevereiro, uma data cúspide, estou ali na encruzilhada entre aquário e peixes. Nasci numa família interracial, uma mãe branca, um pai preto. Enfim, então eu estou em várias encruzilhadas, me regem, entre elas também a poesia, a escrita acadêmica, a ficção, a não ficção. E também Carolina Rocha e Dandara Suburbana são essa encruzilhada. E aí ele virou para mim e falou, Dandara, eu posso falar com você? Você é a Dandara, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu queria te abraçar, porque eu não posso comprar o seu livro. Aí eu falei, por que você não pode comprar o seu livro? Aí ele falou, porque eu não posso levar o diabo para casa. E aí, minha gente, quando a gente pensou nesse título com a editora, a gente pensou assim, a gente quer um título forte, esse também é o título da minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, em Sociologia. O livro não é a tese, porque eu não gosto disso, acho que os livros são outra coisa. A tese tem uma série de rituais, né, e magias para a gente defender uma tese, de regras. No livro eu transgrido várias delas, vou para a encruzilhada mesmo. Mas a gente manteve o A Culpa é do Diabo, porque é um título forte, chamar atenção e tal, e era o que a gente quer falar. Mas ele olha para mim e fala, minha mãe não ia deixar nunca o diabo entrar lá em casa. Mas eu estou atento e estou lendo o livro.